Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Caroline e hoje eu vou estar comentando com vocês a leitura anual da Bíblia. Quase todos os anos, nós fazemos a leitura anual da Bíblia e esse ano de 2024 não foi diferente. Digo isso porque teve alguns anos que eu não fiz essa corrida, mas fui lendo assim os livros que eu tinha mais vontade de ler, capítulos, histórias específicas. Mas esse ano eu estou fazendo a leitura junto com o pessoal da igreja da Bíblia anual, né? Então, eu terminei o livro de Gênesis, antes de ontem, e vou gravar esse vídeo para falar o que há de novo, O que eu enxerguei de novo aqui através das escrituras, minhas pesquisas e o que foi útil, O que mais eu achar útil. Então, como é que vai funcionar esse vídeo? Eu vou falar o capítulo e o versículo que eu estou e comentar o que eu encontrei de novo nas pesquisas, na Bíblia de Estudo e tal. Eu uso essa Bíblia de Estudo aqui, que é a NTLH. Eu tenho ela desde 2015, então ela tá bem desgastadinha. O rodapé dela que é muito bom, muito fiel ao original. A linguagem é nova tradução linguagem de hoje, E aí, para esse ano eu ganhei de presente essa NVT, que é Leia e Anote, E é a primeira vez que eu tenho uma dessas Leia e Anote. Então, eu praticamente comecei os meus próprios comentários, Eu também fiz uso, no início, do comentário do Henry, que é da Henry alguma coisa. Vou colocar o livro aqui. Ele é da Casas Publicadoras da Assembleia de Deus. E só que ele é um comentário muito grande, assim, muito comprido. Tipo, para cada um capítulo... Por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis tinha 16 páginas de comentário. Então, acabava que eu não conseguia finalizar a leitura. Por isso eu acabei deixando de lado, mas eu usei mais ou menos nos 3 primeiros capítulos, assim, eu usei. Também usei o comentário do Charles Spurgeon, na verdade é uma coletânea de comentários, Alguém reuniu esse PDF, eu achei na internet. Eu usei nos primeiros capítulos também. E eu tinha me esquecido de que eu tinha esse livro aqui em casa, que eu comprei o ano passado, em março do ano passado, do Michel Coogan. Ele é professor em Harvard College, de teologia. E eu acabei esquecendo, se não tinha iniciado a leitura dele. Agora, pro livro de Êxodo, eu vou acompanhar junto com esse livro aqui também. Aí eu comento com vocês sobre o livro de Êxodo quando eu terminar. Mas, vamos lá então. Bom, o que tem de novo, Bom, como nós sabemos, a história do Gênesis começa com a criação, depois tem a criação do homem e da mulher, o homem e a mulher no jardim. Então, eu vou colocar os meus comentários sobre essa primeira parte, que eu achei de novo, Em Gênesis 1, versículo 3, Deus vai falar, então Deus disse, haja luz, e houve luz, e Deus viu que a luz era boa. E o Henry, ele vai comentar que se a luz é boa, quão bom é aquele que é a fonte de toda luz, que é Deus, Outra coisa que eu notei é que a luz já existia antes do sol e das estrelas, Claro que não tem como Deus ter criado a luz, porque ele é a própria luz, Por isso que ele disse apenas haja luz, Então, isso que eu achei de diferente dessa vez que eu li. Outra questão que eu achei de diferente foi em relação à história de Caim, O castigo de Caim, quando ele mata o seu irmão. O castigo que Deus diz para ele que será que o solo não lhe dará boas colheitas por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Então, foi um castigo muito pesado, que o próprio Caim fala para o Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da tua presença, me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar me matará. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, uma marca para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Então essa marca não é uma marca de maldição, mas uma marca de proteção, para Caim, E o castigo de Caim, ele afeta tanto a colheita como o lar dele, ele não teria um lar, Então Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, ele também vem e ainda é bom para Caim, apesar do pecado que ele cometeu, colocando uma marca de proteção.
que mais que eu gostaria de comentar? Outra coisa que parece que não estava aqui em Gênesis, apesar de já ter lido outras vezes, é quando Abraão vai encontrar Melquisedeque e Abraão vai levar o dízimo, tudo, né? E Melquisedeque, ele vem, né, para se reunir com Abraão e ele traz pão e vinho. Eu fiquei pensando, meu, como que eu não vi isso das outras vezes, quando eu li? E o pão e vinho como representação da ceia, e Melquisedeque no Novo Testamento, na Carta dos Hebreus, vai mencionar que Jesus é da linhagem de Melquisedeque. Jesus, em Hebreus vai citar uns salmos, né, que é onde Jesus ele é o sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque para sempre, porque todo sacerdote vinha da tribo de Levi, mas Jesus, que é da tribo de Judá, ele é um sacerdote também. E aqui fica como se fosse a primeira ceia, então isso faz uma relação com a instituição da ceia que Jesus institui no Novo Testamento. Então eu nunca tinha reparado isso, eu nunca tinha pensado nisso, né? Isso está em Gênesis 14, versículo 18, do Melquisedeque. Outra coisa que eu gostaria de comentar está lá em Gênesis 31:30, que é em relação à menção aos ídolos, né? Então, quando Jacó decidiu ir embora, decidiu se separar de Labão, ele e as duas mulheres dele, né, que era Raquel e Lia, uma delas esconde, né, um ídolo do pai. E o pai vai atrás dele e pergunta: onde estão os meus ídolos? Por que vocês levaram os meus ídolos? E essa é a primeira menção de ídolos na Bíblia. E nós devemos reparar que Labão morava onde? Morava na região da qual Abraão saiu, que era Ur dos Caldeus, ali na região próximo da Babilônia. Então, a gente pode reparar que a primeira menção desses ídolos e que o primeiro ídolo veio da Babilônia, né? E assim, é a primeira vez que a Bíblia vai mencionar isso e eu também nunca tinha reparado. E já entrando na história de José, quando eu estava lendo essa história de José, eu gosto muito da história de José. Quando eu fiz o curso de líderes, a minha palavra ela foi sobre José. Mas dessa vez eu li a história de José com outro olhar, apesar de ter me emocionado também dessa vez. Eu li a história de José como se essa história, tendo em mente que essa história também aponta para Cristo. Por que a história de José também aponta para Cristo? Porque quando Jacó ele vai abençoar Judá, a tribo de Judá, ele fala dessa maneira: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão. Então, ele já é um Gênesis praticamente apontando para o Novo Testamento, apontando para Jesus, né? Ele continua, ele fala assim: ele amarra o seu potro a uma videira, seu jumentinho a uma videira seleta, lava suas roupas em vinho e suas vestes no sangue de uvas. Então, quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra num jumentinho. Então, a gente vê Gênesis apontando para Jesus. E quando aqui lava suas roupas em vinho, Isaías vai falar que o Senhor virá, né, na sua segunda vinda, e a sua roupa está suja, como se ele tivesse pisado um lagar, né, que é o local onde eles amassavam as uvas antigamente, e na verdade é sangue dos seus inimigos. Então, sei lá, eu praticamente consegui entender algo escatológico, né, algo que aponta para o Apocalipse, algo que aponta também para Cristo, para a cristologia de Cristo, né, a cristocidade nas escrituras, né, como toda a escritura aponta para Jesus no Antigo Testamento. E na história de José, né, então aqui, praticamente quando Jacó está abençoando a tribo de Judá, ele está profetizando sobre o Senhor Jesus, né, ele está profetizando também sobre a segunda vinda de Jesus, né, e na história de José há algo assim também. Então, quando José, ele começa a governar o Egito, ele faz toda a administração da crise, toda a gestão da crise, ele consegue guardar, ele faz um investimento de guardar uma parte daquelas colheitas para os tempos de fome. E quando José passava na carruagem do faraó por todo o Egito, todas as pessoas se ajoelhavam perante ele. Como que eu vejo Cristo nessa passagem?
porque também todos os reis, todas as nações que, mesmo que não reconheçam o Senhor, quando ele voltar, vão se ajoelhar também perante ele. E também tem a questão do nome que o faraó deu para José, que é Zafenate Paneia, que quer dizer Deus vive e Deus fala. Isso, a questão de se ajoelhar, está lá em Gênesis 41, 43. A questão do nome está em Gênesis 41, 45. Então você vê que José, ele foi uma testemunha de Cristo, né? Foi uma representação de Cristo até para pessoas que não conheciam a Deus, no caso do faraó. Outra questão da história de José é que os egípcios, quando eles iam comer, com José, os egípcios eles iam comer, os egípcios comiam de uma mesa separada porque eles desprezavam os hebreus e se recusavam a comer com eles. Então isso está lá em Gênesis 43, 32. E da mesma forma como o Senhor também virá para toda a gestão de crise, no milênio, e fará as nações e a terra prosperar, porque o seu governo será de paz, de prosperidade, de justiça. Muitos ainda, após o milênio, mesmo assim vão desprezar o Senhor, não vão reconhecer o Senhor. Apesar disso, em Gênesis 45, 17, o faraó fala para José: traga o seu pai, porque ele vai comer do melhor dessa terra. Da mesma forma também haverá reis de outras nações que reconhecerão o Senhor. Então, a história de José aponta para Cristo também. E foi dessa maneira que eu vi. Então, essa profecia de quando Jacó vai profetizar sobre Judá, está lá em Gênesis 49, do 10 ao 11. Então, aqui a gente vê Jacó apontando para aquele que ele fala assim: até que venha aquele a quem pertence aquele que todas as nações honrarão. Ele está falando de Cristo. Então, você vê como o início, o Gênesis já aponta para a vinda de Cristo, a primeira vinda de Cristo, e aponta para a segunda vinda de Cristo, E outra questão que eu gostaria de falar, agora já não mais na história de José, mas a questão da genealogia, Gênesis é tipo a grande família, Essa família é muito unida, mas também muito oriçada. Brigam, por qualquer razão. E isso dá para se ver na questão do Gênesis. Agora, voltando lá para o início de Gênesis, nos primeiros capítulos, então a gente tem Adão e Eva. De Adão e Eva vem Caim e Abel. Caim mata Abel e nasce Sete, Se Deus não tivesse provido o nascimento de Sete, nós não teríamos pessoas que voltassem a adorar ao Senhor. Por quê? Porque lá em Gênesis 4, 25, vai falar 26, quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho chamado Enos. Então continua a geração do Sete. E nessa época as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Então elas voltaram a invocar o nome do Senhor. E continuando a questão da genealogia, na genealogia de Sete, que eles voltam a adorar ao Senhor. Em outras traduções, como na NTLH, vai falar que eles voltam a adorar ao Senhor. Então você tem Enos, que é o filho de Sete, aí você tem Cainã, Maalael, aí tem Jared, aí tem Enoque, que andou com Deus. Então já pensou se Deus não tivesse provido Sete nascer, daí Enos, ele não chegaria no Enoque, aquele que andou com Deus. Aí a gente tem Matusalém, aí depois de Matusalém tem Lameque, e Lameque tem Noé. E de Noé, depois do dilúvio, descendem todas as nações da terra. Que Noé teve o Sem, que é o pai dos hebreus, teve o Cã, que vem as nações do Egito, da África, Etiópia, Sudão, e tem Jafé, que vem os cananeus, os hititas, os jebuseus e os heveus, que é o povo que habitava a terra de Canaã. Porque de Cã aqui, que é o segundo filho de Noé, continuando, vem Cuxi, de Cuxi vem Nimrod. O Joséfo, na história dos hebreus, ele vai falar que possivelmente Nimrod foi o construtor da Torre de Babel. De Nimrod vem os povos da Babilônia, os povos da Assíria, Nínive, então a gente lembra da história de Jonas. E de Cã vem Canaã, e Canaã vem os heteus, os jebuseus, os hititas, os heveus e os sidonitas, Sidom, a nação de Sidom, que é esses povos, todos esses povos que eu mencionei, são os povos que habitavam a terra de Canaã.
E aí também vem Misraim, que também é filho de Cã, e Cã é filho de Canaã, que é filho de Noé. E de Misraim vem os filisteus. Então você consegue encontrar toda a história aqui. Por que eu falei que é uma família muito unida e oriçada, que briga entre si? Porque Davi não vai lá para matar o gigante filisteu, mas eles são todos ali, todos descendem de Noé. Claro, vai ter o povo que não escolheu o Senhor, vai ter o povo que vai escolher o Senhor, tem todo esse desenvolver da história, né? E Abraão, ele mora lá em Ur dos Caldeus, e ele sai de Ur dos Caldeus, ele é descendente de Sem, ele é da linhagem de Sem, e Deus fala para ele ir para Canaã, porque ele vai tomar Canaã. Ele vai tomar Canaã de quem? De Canaã, que é filho de Cã, que é onde eu mencionei que habitavam os povos jebuseus, que Jebuseu quer dizer habitante de Jerusalém, os heveus, os hetitas e os Sidom. Então é uma grande família, é uma briga de família praticamente. Outra coisa que eu também não tinha reparado é que o pai de Abraão, ele também já tinha essa ideia de sair ali da terra de Ur, né? Lá em Gênesis 11:31 vai falar que ele saiu em direção a Canaã, mas ele acabou parando lá em Harã. Então ele já tinha também essa ideia, né? De sair daquela terra. Então, Canaã é o território dos descendentes de Cã, que é filho de Noé, seu neto, né, o Canaã. Filho de Cã, que são os descendentes de Jebuseus, amorreus. Então, você vê que tá tudo junto, misturado, porque, obviamente, né, depois do dilúvio, só ficaram ali os descendentes de Noé. E também tem outra questão que eu gostaria de comentar, que está relacionado a Isaac e Ismael. Isaac é o filho da promessa, o filho que Deus falou para Abraão, espera que você vai ter um filho. Tinha passado 13 anos, nada. Então, Sara resolve dar um jeito para as coisas acontecer e fala para ele ter um filho com Agar, que era a serva egípcia dela. Então, Paulo vai falar na carta aos Gálatas, em Gálatas 4:30, que os descendentes, né, da linhagem ali, os descendentes da promessa, espiritualmente falando, os descendentes de Abraão mesmo, são da linhagem de Isaac, né? Ele vai falar isso lá em Gálatas 4:30, para quem quiser consultar. E de Ismael, Deus também falou que ia fazer uma grande nação, mas Ismael, ele casou-se com uma egípcia, né? Então tá lá em Gênesis 20:13, né? E ele se estabeleceu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia, porque Agar também era egípcia. De Ismael descendem os muçulmanos, né? Os muçulmanos se consideram descendentes de Ismael por Abraão. E Ismael, ele também, e já os judeus, os hebreus, o povo de Deus, descendem de Abraão por meio de Isaac, né? Que é o filho da promessa de modo espiritual, né? Isso está dizendo lá em Gênesis 20:12, né? Que Deus vai falar para Abraão, faça tudo o que Sara lhe pedir, porque Sara mandou Agar embora, pois Isaac é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho, né? Então Agar, ele vai embora, vai em direção a Berseba, ali, depois se estabelece ali no deserto, né? E vai ter isso também novamente lá no nascimento de Jacó. Porque no nascimento de Esaú e Jacó, aí nesse caso é Deus que escolhe Jacó para dar continuidade à linhagem ali de Abraão e não Esaú, né? Isso é próprio Deus que escolhe, né? Lá em Gênesis 25:23 vai dizer isso: os filhos em seu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo eles serão rivais, uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá seu filho mais novo. Tá falando de Esaú. Então, outra coisa que eu havia reparado também na questão de Jacó e Esaú, que aí Deus vai fazer essa separação, né? Vai dizer que ele está escolhendo Jacó para dar essa continuidade, o filho mais novo, e não o filho mais velho, que é Esaú. E vai acontecer de Esaú casar-se também com hititas, que são os descendentes ali de Canaã, né? Que é neto de Noé, filho de Cã. E vai acontecer também de o Esaú casar-se com uma das filhas de Ismael. Vai casar com uma filha de Ismael também. Então você vê que vai se misturando todos os povos nessa questão da genealogia. Então,
Esaú, ele vai casar também com uma filha de Ismael, misturando todo mundo, né? Esaú vai se casar com Asenate, que é a filha de Ismael. E também Abraão, depois que Sara morre, ele casa-se com Quetura. Isso está lá em Gênesis 25:1 e também fala em 1 Crônicas. E da Quetura vem as tribos árabes, né? E inclusive os midianitas. E o sogro de Moisés era midianita. Então você vê como está misturado. E os descendentes ali, tanto de Isaac, os descendentes de Isaac, eles vão morar. Os descendentes de Isaac não, os descendentes de Ismael vão ali morar também no deserto arábico. Isso está lá em Gênesis 25:18. Gênesis 25:18. E os descendentes de Esaú, eles também vão morar aqui no deserto arábico, né? Que é ali em Seir, Edom, né? Que é ali para cima do Mar Morto, né? Ao norte do Mar Morto. Isso está lá em Gênesis 14:6. Então, vão acabar que tá tudo misturado. Daí de Quetura também vem os árabes, né? Vem essa questão dos árabes. Que eu nunca tinha reparado nessa questão, assim, eu nunca fui tão profundo nessa questão genealógica, né? E dessa vez eu prestei mais atenção nessa questão. Então é isso que eu queria comentar sobre Gênesis, né? Finalizando essa leitura de Gênesis. E eu espero que de alguma maneira essa leitura tenha acrescentado, né? Esse vídeo dessa leitura tenha acrescentado para você de alguma maneira. E eu espero vocês também para a leitura de Êxodo. É isso, até mais.